anoiteceu, amanhecemos com esse culto doméstico que veio diretamente do céu para o seu lar. Convidamos a você a assistir os nossos cultos domésticos com início às 5 horas da manhã, que é apresentado neste canal de segunda a sábado. Temos cultos às quartas e sextas-feiras, com início às 18h30, no domingo às 8 horas da manhã e 17h30. Se você deseja falar conosco, entre em contato nesse número que está aparecendo em sua tela. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e compartilhar este culto com o máximo de pessoas o possível. Deus abençoe. Chegamos, eis-nos aqui novamente com o mesmo ânimo, com a mesma graça que o Senhor Deus tem nos dado todos os dias. É a graça que provê o caminho para tudo que nós temos necessidade. A graça provê o caminho para estarmos juntos de novo. Mais um devocional, junto com os irmãos, nas cidades, nas grandes capitais, nas cidades, nas fazendas, nas chácaras, enfim, todo lugar, no trânsito, pessoas dirigindo, ouvindo, sem desviar a atenção do trânsito, né? Somente ouvindo. E assim formamos mais uma vez, formamos uma unidade em torno de um único objetivo. E tomou Moisés os ossos de José, enquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Essa coluna de nuvem está sobre nós durante todos os dias. E essa coluna de fogo está conosco durante todas as noites. Todo o tempo da nossa vida, né? Ela se faz presente, porque essa coluna de fogo é Cristo, é o Espírito Santo. Bem, estamos tendo companheirismo com esses personagens. E é muito maravilhoso a gente perceber que há algo em comum com a nossa fé e a fé deles. E se não for assim, tem alguma coisa errada. Se a gente lê esses personagens e não vê nada em comum com a nossa fé e a fé deles, tem alguma coisa errada conosco. Não com eles, mas conosco. Mas é bom a gente ler e dizer assim, né? A minha fé, a fé que está em meu coração é uma fé igualmente preciosa, a de Jó, a de Abraão, a de Isaac, Jacó, Sara, né? José, Moisés. Aí as irmãs vão citando tantas, né? Tantas irmãs do Velho Testamento, do Novo Testamento, que tiveram fé igualmente preciosa. E temos regozijado ao ver a história desses personagens, história bíblica, espiritual. Não é uma história profana, não. É uma história espiritual.
espiritual. Às vezes, a revelação diverge da história, a história comum, natural. E algumas coisas divergem, sim. A revelação é revelação. Ela vai além da história, né? Mas temos visto e temos regozijado com isso. E o profeta do Senhor diz ainda nessa mensagem, meu Redentor vive. É dessa maneira que é hoje com cada crente. Você vai lá e lembra do comportamento da vida de Jó. Você volta, olha o comportamento e a vida de Abraão. E outros, e volta lá no Egito. E vê o comportamento de José, lá no Egito. Você vê o comportamento dos hebreus na Babilônia, de Daniel na Babilônia. É dessa maneira que é com cada crente hoje. Aí o irmão ou a irmã pensa assim, tem algo muito em comum entre a minha fé e a fé desses personagens. Há alguma coisa em comum entre o meu comportamento e o comportamento desses personagens. Por isso que a Bíblia não separa a fé das obras. As obras da fé. Pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Mas as obras acompanham, as obras da fé acompanham a fé. A fé sem as obras é morta. Que valor tem a fé sem as obras? Então é dessa maneira que é com o crente hoje. Fé e obras são igualmente preciosas a esses personagens do Velho e do Novo Testamento. É dessa maneira que é com cada crente hoje. Pois é. O meu comportamento é o mesmo de Jó. Diante de qualquer situação, meu comportamento não muda. Meu comportamento, rapaz e moça, diz, é o mesmo de José lá no Egito. Não muda. Tentações, provocações, não muda o meu comportamento. Há algo neles que pressiona para isto. Não importa. Você pode tentar isso, aquilo ou aquilo mais. Porém, há algo que pressiona. Pressiona. É uma boa pressão, né? Pressiona e impulsiona. Você sabe sem qualquer sombra de dúvida que há uma cidade. Meu Deus, há uma cidade. Eu não tenho vontade nenhuma de conhecer cidade. As cidades são todas iguais. Umas grandonas, outras menores, mas é tudo a mesma coisa. Todas têm cemitério, tem farmácia, tem hospital, tem acidente de trânsito, tem polícia, tem ambulância, tem tudo. Corpo de bombeiros, tem tudo. Umas maiores, outras menores, mas é a mesma coisa, Eu não tenho atração por conhecer cidades. Fiz uma viagem aos Estados Unidos em 2018, passei por tantas cidades, estados, eu quase não diferencio um estado do outro, uma cidade da outra. Quando eu viajo, eu não fico prestando atenção na cidade, eu fico prestando atenção mais na igreja onde eu vou visitar. Nada contra quem visita, passeia, faz turismo. Isso é bom, é uma das coisas boas da vida. Eu estou falando de mim. Eu não tenho muita atração por conhecer cidade. Conhecer Nova York. O que tem em New York? O que tem lá de interessante? Conheci Washington, fizemos lá um tour lá de Washington. Não tem nada de atrativo. Estivemos lá no Memorial de Lincoln, tudo mais. Bom, tudo é bom, mas não tem atração para isso, não. Agora, eu sei que há uma cidade. Nós sabemos que há uma cidade.
cujo artífice e construtor é Deus. Você sabe que há algo ali, deste modo você pressiona para isto. Você sente uma atração para isso. Pressiona quer dizer uma atração, né? Algo te atrai para isto. Algo atraiu as atenções, o coração, a fé de José lá no Egito. Ele já deu ordem acerca de seus ossos. Ele ia morrer lá. Ele sabia que ele ia morrer lá. Mas ele sabia que viria o libertador. E ele já viu seus irmãos levando aquela caixa com seus ossos, com seu corpo mortal, para uma cidade, onde estava, para uma terra, onde estavam sepultados seus pais até Jó. Mas você sabe, sem qualquer sombra de dúvida, que há uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Eles também tiveram essa revelação. Eles sabiam que haveria uma ressurreição. Você sabe que há algo ali, deste modo você pressiona para isto. Ah, irmãos, é isso que garante a nossa eleição, a nossa predestinação. É só orar pelos filhos, pais que sofrem tanto. Seus filhos precisam ter uma experiência, uma chamada individual, só ore por eles. Algo tem que atraí-los, algo vai pressioná-los. Eles vão sentir uma pressão para voltar, como tantos estão voltando. Quantos estão voltando, retornando? Quantos? Porque há uma pressão, algo está pressionando. Agora, no dia que eles o enterraram, no dia que eles enterraram os ossos de José ali, centenas de anos se passaram. E finalmente um dia, isso aqui aconteceu. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ele veio à terra, e ele veio através de uma manjedoura, pobre e rebaixado. Porém, algo nele que sabia. Havia algo nele que sabia. Ele permaneceu ali com uma profecia da Bíblia. Ele diz: destrua este corpo e em 3 dias eu o ressuscitarei. Foi para isto que todos os profetas e patriarcas indicaram, apontaram para esse dia. Jó olhou para além do visível, olhou para o invisível. Quando ele se colocou de pé sobre a base da redenção e disse: o meu Redentor vive, ele apontou para isso aqui: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías. Ele apontou para a profecia de Isaías que viria centenas de anos depois dele. Porém, algo nele sabia. E Jesus sabia. Jesus nasceu, ele sabia quais as profecias ele estava cumprindo. Ele foi o único homem que pôde dizer isso, que já pôde fazer uma afirmação, ou que ainda pode fazer: eu tenho poder para sacrificar meu corpo. Ninguém mais teve este poder. Ninguém mais terá este poder. Eu tenho que sacrificar o meu corpo. Eu tenho
poder para levantá-lo novamente. Isso é correto. Emanuel, ele próprio. Olha, desde Jó, Abraão, Isaac, Jacó, José, se unindo a Isaías, centenas de anos depois. Isaías, que viveu 712 anos aproximadamente antes de Jesus nascer, já profetizou da sua vinda. Já disse, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ah, irmãos, a Bíblia harmoniza, né? Não existe uma controvérsia na Bíblia, a controvérsia está na cabeça das pessoas. Mas a Bíblia é uma harmonia perfeita. Todos os profetas se entrelaçam, as profecias dos profetas se entrelaçam. As profecias do Velho Testamento e do Novo Testamento se entrelaçam. É exata, a matemática de Deus é exata. Exata. Somente ele pôde dizer isto. Derrubai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Eu o ressuscitarei. Ele foi o único que pôde dizer isso. Eu tenho poder para sacrificar meu corpo. Eu tenho poder para levantá-lo novamente. Isso é correto. Emanuel, ele próprio. E quando ele morreu, e no dia da sua morte, eles desceram da cruz e o colocaram no sepulcro. Jó viu isso. E ele jazeu ali de sexta-feira à tarde até domingo de manhã, naquela maravilhosa manhã de Páscoa, quando ele ressuscitou. E sua alma foi liberta das prisões do inferno ali embaixo, onde ele foi como pecador por você e por mim, levando os nossos pecados para nos dar segurança perfeita. Irmão do céu, que coisa, né? Tinha que ser o profeta mesmo para nos mostrar isso. Eu vou repetir, hein? Ele foi sepultado, ressuscitou na manhã da Páscoa, e sua alma foi liberta das prisões do inferno, porque quando ele morreu, na sexta-feira, a alma de Jesus foi para o inferno. Ali embaixo, onde ele foi como pecador por você e por mim. Levou sobre si os nossos pecados, né? Levando os nossos pecados para dar segurança perfeita, não há mais razão para duvidar de uma segurança perfeita. Porque ele fez isso. Sua alma foi lançada no inferno, porque ele foi o rejeitado. Ele foi o bode expiatório do Antigo Testamento, que colocava os pecados das pessoas no bode expiatório e os soltava no deserto para morrer. Jesus foi esse bode expiatório que estava com os pecados das pessoas sobre ele e foi rejeitado e foi para o inferno para sofrer as torturas. Seu corpo foi para o sepulcro para pagar o preço da nossa ressurreição. Oh, que coisa! Então, naquela manhã de Páscoa, quando ele voltou do sepulcro, onde as dores da morte e do inferno não puderam segurá-lo, e quando ele ressuscitou na manhã de Páscoa, não somente ele ressuscitou, mas também vieram Jó, Jacó, Abraão, Isaac, José, todos os demais vieram na ressurreição em São Mateus 27. E apareceu a muitos, e pelas ruas, este é do selo dos seus testemunhos, porque eles tinham algo neles que dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Ah, que coisa! Deus sabia que nos dias futuros, que teólogos conseguiriam esta Bíblia,
Eles sabiam que homens astutos tomariam posse disso, que eles colocariam suas próprias interpretações nela, que diriam, ela não quer dizer isso, ela não quer dizer aquilo. Mas isso não move nem um pouquinho a fé igualmente preciosa que está no coração de cada eleito. Graças a Deus, graças a Deus, eu me vejo nisso. Você se vê nisso? Então é só dar graças a Deus. Juntos nós agradecemos a Deus. Jesus morreu santo e morreu. Jesus nasceu santo e morreu pecador, para que nós pudéssemos nascer pecador e morrer santos. Morrer santo. Ele nasceu santo, morreu pecador porque tomou os meus pecados sobre ele, para que eu pudesse nascer pecador e morrer santo. Foi isso que o sacrifício de Jesus fez por nós. O Senhor foi o bode expiatório para o que aquilo do Velho Testamento apontava. Quando cortava um bode e colocava os pecados das pessoas sobre aquele bode e o soltava no deserto para morrer. Isso foi o que aconteceu com Jesus. Ele se sentiu no deserto, tanto que ele exclamou, por que me desamparaste, Pai? Deus meu, por que me desamparaste? Mas a obra da redenção tinha que ser consumada. E quais foram suas últimas palavras lá na cruz? Tudo está consumado. A obra da redenção está consumada. Oh, graças a Deus, eu me vejo dentro disto. Então a cura divina fica tão fácil agora. A cura do câncer fica tão fácil. O câncer fica tão pequeno diante desta fé. Que todos os meus irmãos e irmãs, todos alcancem a cura das mais terríveis enfermidades, desde a mais simples à mais terrível. Todos sejam curados, porque Jesus levou sobre si. Levou para o deserto, sangrando, levou as nossas dores, levou a pena do pecado sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido, mas ele foi ferido e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, digam comigo todos, pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Amém. Em uma noite escura, navegando em alto mar, com a alma angustiada, procurando refugiar, calma e serena uma voz pude ouvir dizendo assim: eu venci com meu sangue carmesim. Oh, que fonte carmesim, que precioso sangue derramado assim, que precioso sangue, sangue puro de Jesus, que por nós ele verteu naquela cruz. Você que está navegando sem esperança de chegar neste mar da sua vida, está quase a naufragar. Olha a cruz e ouvirás alguém dizendo assim: sou Jesus
Jesus, podes confiar em mim. Oh, que fonte, fonte carmesim, que precioso sangue derramado assim, que precioso sangue, sangue puro de Jesus, que por nós Ele verteu naquela cruz. Oh, que fonte, fonte carmesim, que precioso sangue derramado assim, que precioso sangue, sangue puro de Jesus, que por nós Ele